Prezados amigos deste encontro monárquico, por ocasião do aniversário do chefe da Casa Imperial Brasileira, Dom Luís de Orleans e Bragança, é com muita honra que, convidado, devo fazer algumas considerações a respeito do Brasil. O Brasil, nesta hora atual, na conjuntura global, incluindo alguns pensamentos a respeito do presidente Biden, da China e o seu Xi Jinping, o imperialismo chinês e o Papa Francisco, o Papa na Santa Igreja. Um dos aspectos notáveis da monarquia é a continuidade dinástica, a hereditariedade, a transmissão do governo para a direção de um povo revelou-se na história fundamental. A solidez das conquistas obtidas por um rei, por um monarca, são transmitidas aos outros, ao futuro, que a prezam, que a conservam, por serem um patrimônio de família e que constitui a base do progresso espiritual, do progresso material também. Daí o grande progresso obtido nas monarquias no mundo inteiro e, em particular, na monarquia brasileira, até o fim do reinado de Dom Pedro II. No nosso príncipe Dom Luís, cujo aniversário nós comemoramos, um aspecto da continuidade é notável. O avô de Dom Luís, com o mesmo nome, o avô de Dom Luís Neto, da princesa Isabel, de Dom Pedro II, ele era chamado o príncipe perfeito. O príncipe perfeito porque ele inspirava essa ideia de perfeição, por sua coragem, o seu arrojo, a correção de suas atitudes. Em toda a face dele havia uma irradiação do conceito de perfeição que engrandecia a todos aqueles que podiam estar com ele, que privavam com ele. Daí o nome, o Príncipe Perfeito. Ele ousou vir ao Brasil depois da proclamação da República, isto é sabido, não me detenho nesse aspecto. Foi, seu navio ancorou, ele não foi, a República o temia, ele não pôde descer em território brasileiro, que ele tanto amava, e recebeu amigos, jornalistas, famílias fiéis ao ideal monárquico no navio em que ele estava. Dele disse também um rei, o rei Alberto I, disse: o príncipe Dom Luís é um homem como poucos e príncipe como nenhum. O que é notável, isto dito por um rei. Homem como poucos, sofrido, tendo perdido a coroa, vivendo no exílio, o amor da família imperial pelo Brasil, registrado nos livros, nos fatos que são narrados pela história, era notável e comovem o coração de todos aqueles que amam verdadeiramente o Brasil. Personalidade vigorosa, um príncipe perfeito. O pai de Dom Luís, nosso aniversariante, que está conosco aqui em São Paulo, Dom Pedro Henrique, ele foi chamado o condestável das esperanças e das saudades. Ora, nós temos então aqui três elementos que antecedem a vida de Dom Luís, nosso aniversariante: o príncipe perfeito, a saudade e a esperança. Dom Luís representa a continuidade desses três conceitos, destas três características principescas raras, sobretudo no século em que nós vivemos. Na conjugação do caráter do avô e do pai, vislumbra-se a figura
de um verdadeiro chefe de uma casa imperial, de um império notável como o brasileiro. Vislumbram quem? Nós, que aqui estamos reunidos para comemorar o nosso príncipe, não só o povo. O povo brasileiro tem neste instante histórico, neste instante ápice da vida do nosso povo, tem esse mesmo vislumbre e que nós podemos notar e que é passível de ser descrito. O povo está nas ruas. Nós vemos há pouco, em 1º de maio, mais uma vez, o repúdio ao comunismo, o repúdio a governos anteriores e indignos, as opiniões se inflamarem, governos corruptos que negavam toda a esperança de grandeza do nosso povo. Esse repúdio vem há anos sendo manifestado nas ruas, o que não é um hábito do brasileiro. Ora, por que então o brasileiro desceu às ruas aos milhões? Trata-se de um movimento interno na alma do povo, misterioso, persistente, nunca antes manifestado. É um repúdio, e é um repúdio vigoroso. O brasileiro da sua alma pacífica, cordato, o brasileiro de um espírito muito familiar, ele não é de repulsas, de manifestações de repulsas violentas. Neste caso, sim. É que dentro da alma dele agiu um fenômeno evidentemente psicológico, da observação do estado deprimente em que se encontrava o país. De outro lado, aquela esperança suscitada certamente pela providência de que este país tem um destino e tem um futuro glorioso. Portanto, foi um repúdio não apenas político, não apenas ideológico, não apenas moral. Evidentemente, as multidões não se dão conta disso, mas cabe a nós, que amigos da Casa Imperial Brasileira e que se debruça sobre as questões brasileiras, de ver, de analisar, de descrever. É um misterioso elan, uma força, um impulso, evidentemente favorecido pela providência. O dedo da providência aí está. Aí está por quê? Porque ele tem um aspecto moral surpreendente. O mundo hoje se esfacela moralmente por todas partes, em todos os países, eu digo, absurdos que são feitos em matéria morais, em matéria moral, religiosamente também. Esse povo surgiu nas ruas. Quis se manifestar, basta, nós temos uma esperança. Parece que o vento que sopra no imenso litoral brasileiro fala de grandezas que estão por vir. Grandezas assinaladas desde o início, quando a primeira missa foi celebrada aqui no Brasil pelos portugueses no momento da descoberta, caso talvez único na história, em que a vida de um povo começa pela celebração de uma santa missa. E esse vento continua a soprar nas almas. Surgiu o povo nas ruas. Ninguém programou. Os líderes não estavam lá. Felizmente não estavam lá os líderes políticos. Os líderes religiosos que deveriam lá estar nunca estiveram para favorecer, para apoiar o lado bom daqueles que bradavam nas ruas por uma decência nacional. Surgiu este povo. Neste povo surgiram as bandeiras da monarquia. Num número também inesperado. Não contávamos com isso. Aqui e ali não se sabia de onde vinham, quem trazia. Em conversa com Dom Luís mesmo se mostrava surpreso, agradavelmente surpreso, de ver o sentimento monárquico que, com uma bandeira na mão, se manifestava
junto àquela multidão impressionante do povo brasileiro. Mas por quê? É porque aquelas bandeiras já tremolavam no recôndito das almas do brasileiro. No fundo do seu pensamento, dos seus desejos, das suas aspirações mais nobres, havia saudade, havia esperança, havia um desejo de perfeição. Estes três conceitos, essas três qualidades da família imperial brasileira que cabe ressaltar nesse instante. E o conceito do príncipe se avoluma. Só ele poderá trazer uma solução. Isto não é explícito, isto começa ainda a vicejar, corresponde a um desígnio que cabe àqueles que analisam a opinião perceber e dirigir os nossos sentimentos, o sentimento do povo, nesse sentido. Dom Luís, com este passado, continuando dando continuidade a esta característica da família imperial, Dom Luís poderia ter o nome, não de príncipe perfeito do seu avô, não de condestável das saudades e das esperanças, como disse, do príncipe Dom Pedro Henrique, seu pai. Mas eu diria Dom Luís é o príncipe da fidelidade. É a fidelidade que marca a vida de Dom Luís. Fidelidade aos seus ideais, fidelidade aos desígnios da providência. Com o que ele deixou o mundo, ele se afastou da contaminação das ideias modernas para manter uma fidelidade sem mancha. Em todos os seus pronunciamentos nós vemos isto. A exemplaridade de Dom Luís em matéria doutrinária, em matéria de comportamento, comove. As repercussões que nós recebemos, as comunicações que nos são feitas nesse sentido, tocam profundamente o nosso conhecimento, dando a certeza de que é assim. Ora, não podemos dizer que a mão da providência não está aí. A família imperial brasileira tem a legitimidade do governo do povo. A república aqui instaurada nunca teve essa legitimidade. Logo, a providência, no momento especial da vida deste povo, que é este momento ápice em que nós vivemos, porque nunca vimos transformações tão grandes, nunca vimos desejos tão nítidos de transformação como neste momento, a mão da providência não pode deixar de estar alheia, impulsionando este povo nesta direção. Fidelidade. Sim, Dom Luís, notável nesse ponto. Quantos príncipes e princesas, basta ler os jornais, trocaram os ideais monárquicos pelas manchetes dos jornais para serem notícias, sem se importar com escândalos. Infelizmente, com grande dor para nós, é o que nós vemos em quase todos esses países. Dom Luís poderia facilmente ter seguido na Europa. Dom Luís tem famílias em quase todos os países, monarcas ou não monarcas da Europa. Ele abraçou um ideal, se sacrificou por esse ideal, e isto se percebe, isso se filtra. Dom Luís não está nos jornais, mas sabe-se que é assim por esta ação misteriosa da providência no fundo da alma do brasileiro. Pobres príncipes e princesas que preferiram ser notáveis segundo o mundo. Um mundo cujas fosforescências hoje se apagam na obscuridade do lockdown, que leva os povos a uma restrição material imensa, ao miserabilismo e o apagamento
dos seus esplendores reais ou fantasiosos, as lantejoulas que eles faziam brilhar, atraindo aqueles que queriam notoriedade. Um mundo que se imaginou fulgurante apaga-se nessa obscuridade. E a Casa Imperial Brasileira, eles sabem, tem Deus na retina. E ela vê o Brasil segundo este conceito da ação da providência antes de tudo. Nosso príncipe, chefe da Casa Imperial, bem pode estar na aurora de acontecimentos que ficarão na nossa história. Acontecimentos já com um brilho que a providência há de permitir que apague toda a vergonha da qual nós saímos neste instante com governos espúrios que aqui tomaram o poder. Presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, ele faz um volta-face, gira as costas a um segmento da população norte-americana enorme, conservador. O presidente Biden se alia dentro do seu partido com a extrema esquerda do Partido Democrata e ameaça levar os Estados Unidos para o socialismo. Esse segmento conservador ao qual o presidente Biden volta as costas é em tudo semelhante à maioria brasileira que hoje se manifesta. As semelhanças são enormes. O socialismo de Biden, ele tem que enfrentar sérias oposições dentro do seu país. Nós sabemos que a oposição aumenta ao aborto. Nós sabemos que a oposição à China, à supremacia mundial do Partido Comunista Chinês, ganhou um impulso muito grande nos últimos anos. Há uma recusa da índole socialista por parte dos norte-americanos, e é essa recusa da índole socialista que fez dos Estados Unidos uma nação poderosa. O Brasil não pode relegar, portanto, uma aliança com o governo Biden. Não com a esquerda, ao contrário. Ele deve procurar aqueles setores que se opõem a Biden, simpáticos à posição do Brasil. Do contrário, nós teríamos o risco de cair num protetorado chinês. Os Estados Unidos são capazes, talvez o único país capaz de fazer face, de enfrentar a China a um domínio chinês mundial. Eu estou certo que a política imperial brasileira tomaria em consideração isto, fazendo uma política de longo fôlego. Não uma política imediatista. Os conservadores, os que não são socialistas, cortamos com Biden, porque Biden é um socialista e o que ele anuncia é o oposto daquilo que o Brasil deseja nesse momento. O substractum intocado por Biden vive. Ele não consegue penetrar aquilo que formou a grandeza dos Estados Unidos e que é uma disciplina, que é a iniciativa privada, que é um desejo de enriquecimento negado pelo socialismo. Destruído pelo socialismo, basta ver a história dos países socialistas, a miséria em que o socialismo reduziu a todos os povos por ele dominado. Ora, essa consideração, eu estou certo, não conversei pessoalmente com o príncipe Dom Luís, mas que faz parte da sua visão, da visão que ele teria se
ele estivesse no poder. Ele sabe que nós temos audiência junto a incontáveis setores do mundo ocidental, não só dos Estados Unidos, mas do mundo ocidental. Admiram a posição do Brasil, admiram a lógica brasileira, admiram o trabalho aqui no Brasil, admiram a ânsia de perfeição, mais uma vez eu repito, a perfeição que é visível no Brasil hoje em dia. As circunstâncias que levaram Biden ao poder não gerarão uma era Biden neste século XXI, não creio de modo algum. E era preciso, e é necessário, esperemos, não uma solução bairrista, isso seria indigno do nosso império, não uma solução simplista, cortemos com uns esquerdistas. Biden não representa os Estados Unidos. Ou representa um setor, ele ganhou as eleições, não há dúvida, não coloquemos em dúvidas o resultado das eleições norte-americanas. Mas grandes oposições ele enfrentará enquanto for um presidente querendo transformar essa nação numa espécie de uma nova União Soviética. Cabe-me mencionar o Papa Francisco. Nós todos conhecemos. Como católicos, habitantes de um país católico, ele tem uma terrível continuidade oposta àquela brilhante e augusta continuidade representada por Dom Luís, o nosso chefe da Casa Imperial. O Papa tem a continuidade no erro. Ele continua a favorecer, a agravar os erros cometidos por pontífices anteriores, por ordens religiosas anteriores, nos últimos 50 anos. A Igreja foi infiltrada pelo comunismo. Comunismo resultante do modernismo, modernismo condenado por São Pio X. O modernismo que era igualitário. O modernismo, cuja expressão da vida civil é o socialismo. Papa Francisco favorece o socialismo. Ele se aliou com a pior esquerda aqui no Brasil, recebendo-os no Vaticano, participando de reuniões com eles como se fosse um igual entre eles, porque faz parte da mística do socialismo, o igualitarismo entre todos, até do Papa, igual entre católicos reunidos. O concílio, isto vem do Concílio Vaticano II, que se declarou um concílio pastoral, quer dizer, tratar do apostolado e da vida, do apostolado com os fiéis e da vida dos fiéis, cujo pior inimigo era o comunismo, e ele não condenou o comunismo. Que concílio pastoral é este? A Ostpolitik do Vaticano, quer dizer, a política de aproximação com os países comunistas que só favoreceram, essa política só favoreceu aos países comunistas, e em particular aqui no Brasil. Era duro nos anos 60, nos anos 70, lutar contra o comunismo infiltrado por todas as partes. Logo quando os católicos viam o Papa sorrindo e abraçando Brezhnev, Podgorny ou outros líderes comunistas, trocando mensagens de simpatia com Fidel Castro, assassino e sanguinário, a reação aqui no Brasil diminuía. A reação diminuía aqui no Brasil forçosamente. Por que eu vou lutar se o Papa sorri com eles e troca presente com eles? Eles organizaram no Brasil, a esquerda católica, as invasões de terras, arregimentaram os índios. Há pouco, numa reunião da FUNAI, a nova FUNAI, dirigida, não pelos comunistas revolucionários no sentido de que querem a revolução social,
também. Em Mato Grosso, os fazendeiros diziam, os índios mudaram totalmente de amigos e simpatizantes que eram com os fazendeiros, com os proprietários, de trabalhadores e protegidos, se tornaram inimigos, invasores armados. Quem conseguiu isso foi o clero. Em nome da religião, mudar o índio, mudar o trabalhador e lançá-los contra os legítimos proprietários, para que, preparando assim, um dia, o socialismo em todo o Brasil. O Papa Francisco favorece a esquerda radical. É muito triste. Recordemos a viagem que ele fez à Bolívia, algum tempo, recebeu a foice e o martelo do presidente, então, Evo Morales, expulso do país por corrupção, por corrupção moral, ideológica, financeira, tudo que quisermos de mal, se pode acusar aquele homem. Papa Francisco aceita. Que exemplo ele nos dá nesta hora. Portanto, presidente Biden e Papa Francisco, ele têm um entendimento, o que aumenta o valor da reação aqui no Brasil, da clarividência brasileira neste instante, porque um país católico, infelizmente eu não posso dizer maciçamente católico, porque justamente a esquerda católica fez com que muitos se afastassem das igrejas, mas um país de índole católica não aceite nenhum nem outro. E há dias atrás voltava às ruas proclamando: nossa bandeira, a bandeira brasileira, nunca será vermelha. O Brasil trilha assim o caminho da conversão. Estará o Brasil trilhando o caminho do profeta David, que pecou por sensualidade, mas a quem Deus mandou um profeta, o profeta Natã, que disse a ele: meu rei, nosso povo é infeliz e sofre o distanciamento de Deus por causa do pecado de um homem. E este homem ocasiona a desgraça de todo o nosso povo. David se levanta do seu trono e diz, do seu trono, e diz: quem é este homem? E Natã profere então a frase célebre: tu és Ilevir, tu és esse homem. Davi, eu, por quê? Tinha cometido adultério. Era o pecado de David que estava no fundamento da desgraça do povo naquele instante. David faz penitência. David pensa. David se arrepende e torna-se um profeta. Os seus salmos, de uma beleza incomparável, são recitados até hoje. Parece que a providência, no fundo da alma, aquele sentimento ao qual eu me referia no início, que a providência diz: há uma causa para esse mal que assolou o Brasil. Onde está essa causa? E o brasileiro reconheceu onde estava, repudiou, reacendeu no Brasil a esperança, as saudades e o desejo de perfeição. E o vislumbre da monarquia, o vislumbre de alguém que possa trazer para o Brasil a fidelidade inteira aos seus ideais, reaparece e emerge, simbolizada naquelas bandeiras que tremulam em meio à multidão, com uma certeza de que temos um futuro providencial e que deve ser realizado e cumprido através da nossa Casa Imperial.